Bom dia, sexto ano. Nós seguimos então na nossa 13ª semana de aula à distância e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o nosso livro de português. Eu gostaria que vocês pegassem seus livros na página 41, por favor, todos, e acompanhem comigo. Aprendendo a ser poeta. Para começo de conversa. No fim do capítulo 1, na seção Preparando-se para o próximo capítulo, foi proposto a você que pesquisasse ou tentasse se lembrar de poemas capazes de emocioná-lo. Dos poemas de que você se lembrou ou que pesquisou, de quais ou de qual mais gostou e por quê. Para essa questão, então, eu estou enviando alguns poemas para que vocês possam ler. Quem não teve a oportunidade de ler poemas em outros momentos, possam ler esses poemas, então, e responder a questão 1. Na questão 2, você já sentiu vontade de se colocar no lugar de um poeta e escrever palavras no papel para expressar o que sentia em determinado momento de sua vida? A respeito de ser poeta, veja o que nos conta Manuel de Barros. Hoje eu completei 85 anos. O poeta nasceu de 13. Naquela ocasião, escrevi uma carta a meus pais, que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o que queria ser no meu futuro. Que eu não queria ser doutor, nem doutor de curar, nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras. Que eu queria era ser fraseador. Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu queria ser fraseador e não doutor. Então, o meu irmão mais velho perguntou: mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa? Eu não queria ser doutor, eu só queria ser fraseador. Meu irmão insistiu. Mas se fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que botar uma enxada na mão desse menino para ele deixar de variar. A mãe baixou a cabeça um pouco mais. O pai continuou vago, mas não botou enxada. Memórias de Manuel de Barros. O que o poeta Manuel de Barros quis dizer ao afirmar que desde cedo já queria ser fraseador? Questão 4. Que frase do texto confirma que Manuel de Barros se descobriu poeta quando era adolescente? Releia o trecho a seguir. Escrevi uma carta aos meus pais, que moravam na fazenda, contando que eu já decidira o que queria ser no meu futuro. Que eu não queria ser doutor, nem doutor de curar, nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras. Responda. Quais profissões o poeta descarta ao afirmar que não queria ser doutor de curar, doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras? B. Na carta que escreveu aos pais, o autor afirma a eles o que não quer ser antes de contar o que queria ser no futuro. Em sua opinião, que motivo levou a usar essa estratégia? 6. Ao receberem a carta, o pai e o irmão tiveram reações diferentes. Identifique a reação de cada um. Ao receberem a carta, pai e irmão tiveram reações diferentes. Identifique as reações de cada um. Releia esta pergunta do irmão do poeta. Mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa? Ao fazer essa pergunta, que tipo de preocupação o irmão manifesta? Ao manifestar essa preocupação, o irmão de Manuel também revela a sua opinião sobre o trabalho dos poetas. Qual seria a sua opinião? Questão 8. Na sociedade em que vivemos, há quem considere o poeta um artista, uma pessoa de grande sensibilidade, alguém que lida bem com as palavras. Mas há também aqueles que o consideram um sonhador, alguém que não tem os pés no chão ou julguem que sua atividade é irrelevante. O que você pensa sobre esse assunto? O pai seguiu o conselho do irmão do poeta? O que o pai demonstrou com essa atitude? Prática de leitura. Texto 1. Conto. No texto anterior, você leu que Manuel de Barros se descobriu poeta aos 13 anos. Agora, você vai ler sobre a descoberta da poesia por outro menino poeta.
Leia apenas o título e responda: o que você compreende pela expressão a incapacidade de ser verdadeiro? Agora acompanhe com atenção a leitura do texto que o professor fará em voz alta. A incapacidade de ser verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando de todas as borboletas da terra, passaram pela chácara de Siá Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Carlos Drummond de Andrade, Contos Plausíveis. Conhecendo o autor, Carlos Drummond de Andrade. Nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902 e morreu no Rio de Janeiro, em 1987. Drummond formou-se em farmácia por exigência da família, mas nunca exerceu a profissão. Assumiu em 1934 um cargo no Ministério da Educação, durante o governo de Getúlio Vargas, e se mudou para o Rio de Janeiro. Mais tarde, em 1945, trabalhou também como coeditor do jornal Tribuna Popular, de Luiz Carlos Prestes. Além de cronista, foi autor de contos e de livros infantis. Entre suas obras mais famosas estão algumas poesias de 1930, Sentimento do Mundo, de 1940, A Rosa do Povo, 1945 e Claro Enigma, 1951. Por dentro do texto. Número 1. Que motivos conduziram as pessoas a achar que Paulo era mentiroso? 2. Apesar de ser castigado, Paulo continuava relatando situações fantasiosas para a mãe. Em sua opinião, por que isso ocorria? Releia o diagnóstico do médico. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. A afirmação do médico confirma a ideia de que Paulo é mentiroso? Explique sua resposta. 4. Com base na leitura do texto, explique por que Paulo é incapaz de ser verdadeiro. 5. Em sua opinião, que outro título o texto poderia ter? 6. Você costuma escrever textos poéticos? Já mostrou esses textos para alguém? Por quê? 7. Ao utilizar a expressão caso de poesia, o autor fez referência a outra expressão muito usada pelas pessoas no dia a dia. Ele reescreveu uma expressão conhecida, dando-lhe um novo sentido de acordo com as ideias do texto. Qual é essa expressão? Como você já sabe, às vezes, uma mesma palavra pode ter vários significados. O sentido só pode ser determinado pelo contexto, isto é, de acordo com a situação em que a palavra foi usada. A. Releia a definição da palavra fama retirada de um dicionário. Desculpem. Fama. 1. Renome, notoriedade. O cantor alcançou a fama rapidamente. 2. Reputação, conceito. Meu avô tem fama de ranzinza. Dicionário Escolar de Língua Portuguesa, Domingos Segala. Questão B. Em que sentido foi usada a palavra fama no texto 1 de Carlos Drummond de Andrade? O que significa dizer que alguém tem fama de mentiroso? 9. Releia a fala do médico do texto, a incapacidade de ser verdadeiro, e responda: o que você entendeu por poesia? 10. Procure no dicionário o significado da palavra poesia. Identifique o significado que mais se aproxime de sua resposta anterior.
Pessoal, para essa semana era isso, então. Eu gostaria que vocês me entregassem as questões com as respostas em uma folha e que vocês lessem as poesias que estão no material também que eu estou enviando para vocês. Um abração, até a próxima. Tchau, tchau.